Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito do nome de um técnico que surge no radar do Clube do Remo para substituir Daniel Paulista na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que já tem negociação entre o treinador e o Leão Azul Paraense? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Também falar sobre a importância de vencer amanhã a equipe do Operário do Paraná no Mangueirão. Um jogo que vai ser muito importante para o Remo se manter perto do pelotão de elite aí da Série B do Campeonato Brasileiro, que vai conquistar o acesso para a primeira divisão. E claro, conversar com vocês sobre a provável escalação do Leão para este duelo importantíssimo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundo afora. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Clica também no botão hypar para que a pontuação deste vídeo vá lá para cima e assim a plataforma consiga recomendar o conteúdo para mais remistas por este mundão afora também. Verifique a tua inscrição aqui no canal, lembrando, hein, chegamos na marca dos 40 mil inscritos e em breve tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre a importância da vitória amanhã contra a equipe do Operário às 19 horas no Mangueirão. O Remo volta a jogar diante do seu torcedor, o Fenômeno Azul inclusive está comprando os ingressos aí. Tinha uma informação de mais de 20 mil garantidos para este jogo. Acredito que vai ficar perto desse público, né, de 25, 30 mil torcedores amanhã no Mangueirão. É um horário interessante, né, 19 horas, é melhor do que aquele que estava marcado de 20 e 30. E o torcedor do Remo, obviamente, que vai dar a resposta positiva amanhã para o elenco do Remo, né? Em dizer que o que importa é a instituição, do que aconteceu em relação a executivo, do que aconteceu em relação a treinador, ficou no passado. O Remo é mais importante do que qualquer profissional e a torcida do Remo sabe da importância. Poxa, nos últimos anos que a gente sofreu aí em divisões inferiores e agora com essa oportunidade de ver o Remo mais organizado, pensando realmente grande na competição, pensando realmente em chegar numa elite do futebol brasileiro, é muito importante para o nosso futuro. Então o torcedor do Remo sabe disso, independentemente de quem esteja à beira do campo amanhã. Inclusive vai estar o Flávio Garcia junto com o Máriozinho, que são os auxiliares permanentes do Remo. Ele vai confiante no bom resultado e na resposta desse elenco, inclusive para se preparar para o novo técnico que pode estar chegando aí no início desta semana. Então, é um jogo muito importante e sabendo também que o Operário é um adversário muito chato. É um adversário que sempre vê de caro aí as suas derrotas. Fora de casa sempre dificulta com o seu jogo defensivo, principalmente. É uma equipe que toma poucos gols, tradicionalmente na competição, está ali no meio da tabela buscando seu espaço na primeira página da competição. Então é muito importante amanhã transpiração e organização tática mais do que nunca. Já tem uma provável escalação do Clube do Remo, inclusive rolando aí nas redes sociais, e voltaria ali no caso para o esquema de 4-3-3. No caso, jogaria mais uma vez nesse esquema que a gente entrou também em campo lá contra a equipe do CRB. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho na direita, Klaus, Reinaldo e Sávio na esquerda, Luan Martins no meio campo junto com Pedro Castro e o Pavani. No ataque, Pedro Rocha, Janderson retornando ao time, assim como Marcelinho, e o Felipe Viseu lá na centroavância, na camisa 9 do Clube do Remo. Então essa seria aí a provável escalação para encarar esse sempre chato Operário no Mangueirão neste domingo a partir das 19 horas. É importante demais para o Remo vencer esse jogo, porque as equipes ali da parte de cima, boa parte delas conseguiram já bons resultados na rodada. Novo Horizontino venceu, o Coritiba empatou fora de casa, Cuiabá venceu ontem o rival por 1-0. Então essas equipes já chegaram na casa dos 20 pontos. Estão ali no G4 no momento da Série B. E o Remo precisa vencer, até porque as equipes de trás estão se aproximando, né? A Ferroviária venceu de virada
o América Mineiro. Outros jogos vão acontecer. Tem um confronto direto amanhã entre Avaí e CRB também. É importante secar, na verdade é hoje, né? CRB e Avaí aí, é importante secar essas equipes aí, e o Remo fazer a parte dele sempre como mandante nesta Série B e com o apoio do Fenômeno Azul, se Deus quiser, em busca desta vitória, a quinta vitória do Clube do Remo na Série B amanhã. Seria bem interessante já chegar nestes 20 pontos. Amanhã a gente vai conversar bastante ainda sobre Remo e Operário no Mangueirão, amanhã no Colosso do Bengola, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, é claro que além do jogo contra o Operário, o assunto que vem reverberando aí, vem tomando conta das redes sociais do Clube do Remo, vem causando debate entre os torcedores, é de quem será o substituto do Daniel Paulista no comando técnico do Clube do Remo. Já conversei com vocês aqui de alguns nomes que vêm sendo especulados, né, do Pepa, aquele português que passou pelo Cruzeiro, depois treinou lá o Sport, levou o Sport para a Série A, não teve sucesso esse ano, é verdade. O nome do Zé Ricardo, do próprio Eduardo Batista, que atualmente está no Criciúma, mas que tem uma identificação com o torcedor do Remo, que o torcedor do Remo quer muito ver aqui em Belém novamente trabalhando, mas é difícil pelo fato de ter acabado de ser contratado pela equipe do Criciúma. E claro que vem repercutindo também a própria fala de ontem lá do Marcos Braz, que disse que o próximo técnico do Clube do Remo vai ser um técnico à altura do Remo para disputar a Série B, e que ele falou inclusive que é normal o movimento ali de mercado que acabou levando o Daniel Paulista. Hoje à noite, os jornalistas Júnior Cunha e também Lucas Rossafa trouxeram a informação de que o nome do Maurício Barbieri, né, entrou no radar do Clube do Remo. Ele que já trabalhou com o Marcos Braz no Flamengo em 2018 e que acabou ganhando força aí dentro dos bastidores azulinos para substituir o Daniel Paulista na Série B do Campeonato Brasileiro. Maurício Barbieri, que tem 44 anos, começou a sua carreira como profissional no futebol, na carreira de técnico, em 2018 no Flamengo. Primeiro ele era auxiliar técnico permanente, depois vira o treinador principal na reta final da campanha do Flamengo ali na Série A daquela temporada. E depois, em 2019, ele vai trabalhar no Goiás. Por lá foram 20 jogos e 14 vitórias no time esmeraldino. Depois ele trabalha também no América Mineiro, CSA, e de 2020 a 2022 ele faz um trabalho bem longo no Red Bull Bragantino. Inclusive nessa época ele estava com o cabelo bem longo, né, para quem lembra aí, e fez campanhas bem interessantes com o Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive foi o primeiro treinador do Bragantino na Série A, desde que o Bragantino consegue um acesso em 2019. Em 2023, ele tem uma passagem curta de muitas críticas no Vasco da Gama. Foi o primeiro ano do Vasco com a 777, aquela polêmica SAF, né, que não deu certo no Vasco. Ele é demitido. Depois tem uma passagem de uma temporada pelo futebol mexicano na equipe do Juarez. E em 2025 esteve aí no Atlético Paranaense. Foram 24 partidas e 12 vitórias, sendo demitido lá do Furacão no início da Série B, depois de muitas críticas dos torcedores. O Atlético Paranaense que vem sofrendo aí muitas críticas pela sua gestão, que culminou no seu rebaixamento no ano do centenário. A carreira dele é de um técnico que tem passagem por equipes de Série A, tem uma passagem pelo Flamengo ali, que foi o grande boom da sua carreira, mas um trabalho mais longo no Bragantino, que é uma equipe muito bem organizada. Você sabe muito bem, o Bragantino dispensa comentários de como é organizado. Depois tem trabalhos mais curtos, né, no Goiás, no CSA, no América Mineiro e no Vasco, que foi o trabalho assim que mais desgastou, na minha opinião, a carreira do Barbieri em 2023, repito, com aquela SAF que não deu certo lá na equipe do Vasco da Gama. E tem uma passagem pelo futebol mexicano e tem a experiência da Série B na equipe do Atlético Paranaense. Seria o nome principal na minha lista se eu fosse dirigente? Não. Mas como eu sou apenas um torcedor, né, a gente vai analisar aqui por que o Remo poderia contratá-lo. Talvez seja realmente por ter trabalhado com o Marcos Braz no Flamengo e também pelos trabalhos, talvez mirando esses trabalhos mais longos que ele teve na carreira, em equipes mais organizadas. Agora, o estilo de jogo do Barbieri, pelo que eu me lembre,
não é o estilo de jogo assim tão refinado, né? Digamos assim. Eram equipes eficientes, principalmente esse Bragantino, o Levo de Bragantino muito eficiente na mão do Barbieri. Não é, repito, um treinador com estilo de jogo de renovação, né, de ultra revolucionário, não. O Zé Ricardo, por exemplo, que passa também pelo Flamengo, era até lembrado na época por ser da mesma escola do Maurício Barbieri, né? Como eu disse, não seria o meu favorito para fechar com o Leão Azul, mas, obviamente, por ser uma Série B, por ser um nível mais abaixo dos trabalhos que o Barbieri acabou fazendo na carreira, apesar da passagem trágica aí para o Atlético Paranaense, eu vejo até com bons olhos, vejo até com uma maneira interessante essa contratação, mas, na minha opinião, não seria o meu nome principal, obviamente, no mercado para contratar. Eu falei aqui mais cedo, né, sobre o nome do Eduardo Batista, que tem até mais experiência do que o Barbieri na Série B. Mas tem lá o contrato com o Criciúma, o próprio Pepa, né, o português que passou recentemente pelo Sport e pelo Cruzeiro, também é um nome interessante. Mas assim, o Barbieri desse momento não tem negociação, pelo menos a informação que chega pra gente é que não tem negociação. É o nome que tá no radar dentro dos bastidores do Clube do Remo para substituir aí o Daniel Paulista. Então, em experiência de Série B, ele não tem muito. No futebol tem passagem por grandes equipes, mas teve turbulências também na carreira. E pelo que a gente já observou na própria torcida, acho que vocês vão comentar e vão concordar aqui, não é uma unanimidade. Mas, se a gente for puxar também o histórico dos últimos técnicos do Clube do Remo, são treinadores que vieram em baixa para cá também. O próprio Rodrigo Santana veio em baixa na carreira para cá, veio do futebol boliviano. E o próprio Daniel Paulista, depois de um trabalho que não deu certo mais no CRB, ele chega aqui no Remo depois de um bom tempo sem trabalhar. Então, se a gente for puxar por esse histórico aí, o Barbieri poderia ganhar realmente essa chance no comando técnico do Leão Azul paraense. A gente sabe também que muitos treinadores nesse momento estão empregados, a gente sabe disso, que os que estão empregados e que talvez a diretoria possa ter um desejo, teria uma questão de multa rescisória. Então a multa não é só para tirar o Remo, não é só para tirar a profissional do Remo, é também para o Remo tirar de outros clubes. Então tem toda essa questão envolvida. E o Remo também, que eu acho que é o ponto mais importante, não pode perder tempo, gente, porque a Série B, diferentemente da Série A, não vai parar. Então o Remo tem que ser muito inteligente no mercado, a diretoria tem que trabalhar com calma e ao mesmo tempo com uma certa aceleração aí para fechar com o seu novo comandante. Como eu disse, amanhã o Remo vai ser comandado pelo Flávio Garcia e pelo Mariozinho, mas já de olho nesse mercado, e quem sabe amanhã, quem sabe na segunda-feira, nós poderemos ter uma resolução e saber quem será o novo técnico do Clube do Remo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Quero saber já de vocês aqui os seus comentários. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O nome do Barbieri tem prós e contras, né? Ou teve outros nomes que surgiram durante o dia que me causou até arrepios, como o nome lá do Alberto Valentim. Eu sinceramente não gosto desse treinador. Seria um tiro no pé do Remo investir nesse técnico. Mas hoje o nome que surge é o nome do Maurício Barbieri para substituir aí o Daniel, mas até o momento apenas no radar realmente de opções para o Clube do Remo na atual temporada. Galera, mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like, para você hypar esse conteúdo, comentar aí o que a gente trouxe de informação para vocês neste vídeo, verificar a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!